Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Na aula de hoje, vamos continuar trabalhando ainda o capítulo 7 que nós começamos em nossa última aula de Geografia. Os nossos capítulos 6 e 7 têm trazido para nós informações sobre os agentes internos e os agentes externos do planeta Terra. Nós vimos, por exemplo, lá na aula do capítulo 6, quando nós trabalhamos agentes internos, que os agentes internos podem ser os terremotos, podem ser os maremotos, podem ser os vulcões. E depois, no capítulo 6 e já entrando no capítulo 7, nós trabalhamos agentes externos, os agentes internos, terremotos, maremotos e vulcanismos, por exemplo, e os agentes externos nós podemos classificar como o vento, como a chuva, as águas da chuva, então aquilo que vai, a chuva vai gerar o que nós chamamos de agentes externos. E quando nós trabalhamos, por exemplo, chuva, água, a água da chuva, precisamos primeiro entender, num primeiro momento, que a chuva é o resultado da evaporação. E esta evaporação que vai terminar naquilo que nós chamamos de condensação, de precipitação. E daí vai se gerar a chuva. A água da chuva, quando ela escoa pela litosfera, por exemplo, ela transforma os agentes naturais da superfície terrestre. Por exemplo, ela pode transformar o relevo terrestre. A água da chuva, ela pode chegar na superfície da Terra e ela pode, escoando, formar o que nós chamamos, ela vai infiltrar-se na superfície e vai formar o que nós chamamos dos rios. Os rios que são formados, em muitos casos, pela água da chuva. Claro, embora também haja outros tipos de rios, formação de outros tipos de rios, mas sobre esses rios nós vamos trabalhar na nossa próxima aula de geografia. Pois bem, gente, a ação das águas da chuva, ela escoando, por exemplo, morro abaixo, ela pode criar um percurso e ela pode arrastar, por exemplo, alguns blocos rochosos, causando assim destruição por onde esses blocos rochosos passarem. Vai haver o que nós chamamos e o que nós conhecemos como os deslizamentos. Gente, entendamos aqui o seguinte, que os deslizamentos, eles são provocados pela ação de infiltração da água da chuva. Como assim, por exemplo? Bem, no período de chuva mesmo, no período de inverno, que é o período mais chuvoso, pode acontecer da água da chuva infiltrar-se no solo e daí deixando esse solo encharcado, deixando este solo pesado e daí com isso vai haver o deslizamento e havendo esse deslizamento vai haver aquilo que nós chamamos também na geografia da vossoroca. Então o que é a vossoroca? É o estágio mais avançado desse deslizamento. Vai abrir a cratera. Então esse estado mais avançado do deslizamento nós chamamos de vossoroca. Pois bem, gente, em meio a esta realidade que nós encontramos de deslizamentos, de vossoroca, nós vamos encontrar aquilo que nós chamamos da ação do homem, a ação humana, nesses meios. Como nós podemos classificar e ver, por exemplo, o homem que vai lá, ele é, desmata, ele tira, ele vai limpar, digamos assim, o terreno. Só, daí, só que daí, muitas vezes, quando ele faz aquela limpeza, ele retira aquela vegetação que existe ali, e se essa vegetação for no período, por exemplo, de inverno, e vier uma chuva muito forte, aquela vegetação que poderia ajudar a evitar o deslizamento, se a vegetação ela é retirada, então o que vai acontecer? O solo vai ficar mais propício a receber a água da chuva, por exemplo, a receber infiltração e haver o deslizamento. E em muitos casos, haver o que nós chamamos também, que nós chamamos de vossoroca, que é o estágio mais avançado desse deslizamento. Nós vimos também assim, alguns casos que muitas pessoas acabam construindo casas nas barreiras, que não deveriam construir, mas muitas vezes, por não ter onde morar e por necessidade, acaba construindo, e daí eles tiram a vegetação que existe ali. Então, em muitos casos, a chuva vem, vai acabar, o solo vai acabar sendo encharcado por esta água que vem da chuva, o solo vai ficando pesado, e em muitos casos, o que acontece em muitos casos? Acaba acontecendo deslizamento, que leva a acontecer a vossoroca, que é o estágio mais avançado desse deslizamento, ou seja, é o aumento daquilo que nós chamamos de erosão, tá certo? Ou seja, é a erosão, o aumento desta erosão.
Então, isso é um agente também que acontece como agentes do relevo e a ação das águas correntes. A água onde passa, ela vai procurar o seu lugar. E daí, em muitos casos, quando o homem constrói, por exemplo, casas em lugares indevidos, a água, se ela não consegue passagem, ela vai acabar se infiltrando, e nessa infiltração vai deixar o solo pesado, deixando o solo pesado, vai haver o deslizamento. Havendo o deslizamento, há a vossoroca, ou seja, há a erosão, que é o que vai acabar acontecendo, tá certo? Pois bem, então com isso, vocês vejam tudo isso que vai acontecer nesse processo, tá bom, gente? No mais, fique com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.